Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Momentos antes de se reunir com o ainda titular do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, o cardiologista Marcelo Queiroga, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo, afirmou que vai executar a política determinada pelo chefe do governo no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Vamos acompanhar. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho. O futuro ministro já descartou o lockdown como uma política de governo no combate ao vírus. Aspas. Esse termo de lockdown decorre de situações extremas. São situações extremas em que se aplica. Não pode ser política de governo fazer lockdown. Tem outros aspectos da economia para serem olhados. Fecho aspas, declaração do novo ministro. Sobre o tratamento precoce, Queiroga afirmou: isso é uma questão médica. O que é tratamento precoce? No caso da Covid-19, a gente não tem um tratamento específico. Existem determinadas medicações que são usadas, cuja evidência científica não está comprovada, mas mesmo assim, médicos têm autonomia para prescrever. O novo ministro da Saúde assume a pasta sob desconfiança de alguns caciques partidários que controlam o Congresso. O deputado Marcelo Ramos, atual vice-presidente da Câmara dos Deputados, declarou ao Estadão o seguinte: não teremos paciência com ele. Queiroga, é acertar ou acertar. E agora há pouco, Queiroga fez um pronunciamento ao lado do ainda ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em Brasília. Vamos acompanhar. Nós consigamos conter a circulação do vírus e pôr fim a essa pandemia. No momento vivemos uma nova onda da pandemia, com muitos óbitos, que é preciso melhorar a qualidade de assistência em cada um dos nossos hospitais, sobretudo nas unidades de terapia intensiva, no enfrentamento às síndromes respiratórias agudas graves. Então, uma agenda muito grande, é uma agenda que vai necessitar uma união da nação, não é ministro Pazuello? E eu estou muito entusiasmado, já conversei com a equipe do Ministério da Saúde, para que possamos reforçar as medidas que já estão sendo colocadas em práticas em todo o Brasil e trazer novas contribuições, sempre baseado no melhor da evidência científica, né? Todos sabemos que a ciência brasileira ela tem sido muito útil, né? Vários artigos publicados nos principais periódicos internacionais, a exemplo do New England Journal of Medicine, do Lancet, da JAMA. Isso mostra a força da ciência brasileira, né? Então vamos nos unir. E a vocês eu peço uma oportunidade para construir um futuro melhor para a saúde pública do Brasil. Levar uma palavra de alento para aquelas famílias que perderam seus entes queridos, vítimas dessa doença miserável. Bom, então o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com esse tema que a gente abre o nosso programa desta terça-feira. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. E aí, Zé, diante dessas primeiras declarações, queria saber suas primeiras impressões do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Boa noite, Zé. Saúde pública do Brasil. Levar uma palavra de alento, entes queridos. A gente está com algum problema no áudio do Zé Maria, a gente ainda não conseguiu ouvir o Zé, por isso a gente vai voltar com ele daqui a pouquinho. Vou com você então, Fiuza. Queria a tua avaliação dessas primeiras declarações aí dadas por Marcelo Queiroga, o novo ministro da Saúde. Boa noite para você, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite a você. O cargo de ministro da Saúde virou um alvo, né? Então, isso não tem nada a ver com política de saúde, não tem nada a ver com enfrentamento de crise sanitária. Virou um alvo. E a gente já viu aí um desses franco-atiradores, se não me engano, Marcelo Ramos, né? Da Câmara dos Deputados, vice-presidente da Câmara dos Deputados, dizendo não teremos paciência com ele. Isso não pode ser um cidadão brasileiro, né? Se é reconhecida alguma patente, né, alguma autoridade nesse personagem, ele não está, evidentemente, à altura deste papel que lhe é conferido, né? Isso é declaração que se dê no momento em que assume um ministro, dentro de uma crise sanitária e de sucessivas crises políticas.
boa parte delas que estão justamente tentando aproveitar a pandemia para obter dividendos cafajestes, né? Então, não é possível, e eu estou citando esse personagem desimportante, mas que falou, e a gente tem que, né, falou, a gente tem que registrar, tem lá o cargo dele na Câmara dos Deputados, e mostra, de fato, qual é o grande problema desse cargo hoje em dia. São esses, essa patrulha linchadora que está pensando em política. Não é possível você receber um ministro dessa maneira dentro de uma crise. Você não pode estar de boa fé. Não teremos paciência com ele. Vai ter paciência com quem, então? Né? Com os governadores, talvez aliados dele, que estão fazendo políticas absurdas, sem nenhum lastro na ciência. Então, esse cargo ele esteve, por exemplo, o ministro Pazuello, só para contextualizar, ele esteve aí como alvo da crise do Amazonas, sendo que ele não é o alvo da crise do Amazonas ou a gestão do Ministério da Saúde. Não é imputável a gestão do Ministério da Saúde que aconteceu no Amazonas. O Amazonas sediou, entre outros estados, sediou o Covidão. Lá houve desvio de verbas emergenciais de saúde. E isto, evidentemente, que está consonante com a tragédia de falta de estrutura lá para receber. O novo ministro, ele tem, evidentemente, um papel, eu acho que essa questão lockdown é uma opinião. O Ministério da Saúde não apita nada hoje em dia nesse tipo de política. Então, ele precisa, é claro, fazer o que já tem sido feito, que é o papel do Ministério da Saúde, de garantir o máximo possível de forma operacional todos os subsídios para a boa gestão da política de saúde no Brasil, dentro do Sistema Unificado de Saúde. Agora, ele precisa, na minha opinião, dar um passo adiante e trazer um pouco melhor as informações do que está se passando nas diversas localidades, nas unidades hospitalares brasileiras, porque há uma série de dúvidas. Hospitais de campanha montados e desmontados, onde foram parar os equipamentos, por exemplo, né? Nós temos dados sobre número de internações, dados sobre infectados, até dados sobre óbitos, que estão aí, em muitos casos, nas mãos de tiranetes interessados em tocar o terror para fazer política. Nisso, o Ministério da Saúde pode entrar, além do que já vinha entrando. Quer dizer, por exemplo, a política de imunização, plano de imunização, não há nada que se possa apontar de lacuna nisso, né? O Ministério da Saúde entrou fazendo o possível. O Pazuello chegou a ficar quase na linha de atropelar a Anvisa, dizendo, não, vamos começar, né? Talvez um pouco afoito ali, antes da Anvisa aprovar, mas não houve omissão nenhuma no Ministério da Saúde em relação ao plano de imunização. O que se pôde fazer até aqui, né, na fase que está de desenvolvimento de vacinas e possibilidade de compra e distribuição, foi feito. Então é isso, o novo ministro ele tem o desafio de trazer um quadro mais claro do que se passa nas unidades hospitalares pelo Brasil afora, para poder ajudar, né, de forma mais efetiva aqueles que estão precisando. Bom, agora a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, meu querido irmão Guilherme. Boa noite, compadre Zé. Guilherme, muito obrigado pela participação brilhante, hein, no programa de ontem, direto ao ponto. A gente não tem tempo aí de conversar, porque não podemos ir a nenhum bar, nenhum restaurante. Estamos em lockdown aqui em São Paulo, que atende pelo codinome fase emergencial, não é isso? Isso. É o Vitor que sempre sabe isso e me esclarece. Vamos lá. Cabe ao ministro agora o quê? Administrar as compras das vacinas que ainda faltam, poucas. Já se comprou o suficiente para acelerar a vacinação, também é papel do ministro, ele saberá o que fazer. O
O Programa Brasileiro de Imunização é bom, tem 30 mil pontos aí, distribuídos pelo país, não é difícil, e deve fixar uma meta para que toda a população seja vacinada. É isso que cabe ao ministro. Eu acho que dá para completar isso neste ano. Eu gostaria que fizesse isso até 7 de setembro, para dar outra lição aos verdadeiros negacionistas, né? Os que negam que o governo esteja atuando. Olha, esse acertar ou acertar eu devolvo para o Marcelo Ramos. Eu quero que os deputados, os parlamentares, os senadores, todos eles, comecem a acertar de vez em quando. Não precisa nem ser nem acertar ou acertar, acertem algumas. Que tipo de ultimato é esse? É porque está querendo reivindicar o cargo para o partido a que pertence? Como assim, acertar ou acertar? E qual é a política correta? Marcelo Ramos pode dizer para a gente, porque está o mundo inteiro querendo saber. Nós sabemos o que se faz de errado. E contra isso, o deputado Marcelo Ramos até agora não disse uma palavra. O que se faz de errado, de novo, é o lockdown, né? Não é lockdown. É lockdown o que está acontecendo. Tecnicamente, se a gente saísse do programa de ontem às 11 horas e andasse pela rua, nós deveríamos explicar por quê. Porque é um toque de recolher. Motorista de táxi não pode circular. Isso já é lockdown. Agora, o que diz o governo do estado? Se o lockdown ou lockdown não funcionar, haverá aí sim um lockdown. É uma piada. E se não funcionar, mais lockdown. Claro que não vai funcionar. É só revelar os números corretos e localizar os focos. Vejam onde se dão as contaminações, onde a gente está dizendo que ocorre desde que começamos a tratar desse problema, no transporte público. Falaremos disso ao longo do programa. Eu acho que esse pessoal deveria prestar atenção nos pequenos exemplos, aos olhos deles, mas são grandes exemplos para nós, porque toda cidade, quem nasceu no interior sabe disso, Zé de Medina, eu sou de Taquaritinga, é igual. É um microcosmo que reflete o que se dá em proporções maiores quando se examina um país. Quando acontece uma pandemia, um município que consegue resultados melhores, ele está dando um exemplo. Ele não é um mistério incrustado ali no país, para dizer, não, é uma exceção marciana, é algum mistério que jamais será elucidado. Temos agora mais um exemplo, que é o caso, vamos discutir depois, de São Lourenço, segunda cidade mineira, que encontrou uma maneira de combater a pandemia com bons resultados, sem recorrer a essas maluquices. Aí dirão, mas lá não há transporte público, lá há concentrações, há aglomerações, como explicou o prefeito de Carmo do Rio Claro, as aglomerações se davam na zona rural, ele foi lá e acabou com isso. No caso de São Lourenço, certamente, elas se dão. Agora, são pessoas sensatas que pensam em alternativas menos cruéis e menos imbecis. No balanço final dessa pandemia, nós veremos quem são os negacionistas. Negacionistas são os que negam a ineficácia do lockdown. Não funcionou. Ontem passou aqui pela Avenida São Luís uma manifestação, que eu vi que foi pena que não deu tempo de fotografá-la. Era uma manifestação de pessoas que tinham uma única palavra de ordem: queremos trabalhar. Pacífica, imensa e com distanciamento social. A distância entre os participantes, todos de máscara, era perfeita. É recomendável, aí sim, pela ciência. Isso aí o governo não leva em conta. Deveria examinar essa turma para ver se alguém vai ficar contaminado. Nenhum. Como não ficaram os que frequentaram restaurantes e bares que souberam organizar o distanciamento social. Então, quem ameaça? Já estamos no começo, foi o primeiro dia do lockdown aqui em São Paulo.
E o governador já declara que, se não funcionar, teremos outro. Pode preparar, então, mas prepare-se também para as manifestações que vão se alastrando. O povo está demonstrando paciência até excessiva, e quem insistir no lockdown vai tropeçar na desobediência civil. É o que eu recomendo, é a única coisa a recomendar diante da teimosia de quem insiste em não aprender com as pequenas cidades dirigidas por homens sensatos. É isso. Bom, e agora sim, conexão feita com Brasília, José Maria Trindade. E aí, Zé, sobre as declarações que exibimos há pouco do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o que achou? Boa noite, seja bem-vindo, Zé. É isso, muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. Olha, o clima aqui é de expectativa. O novo ministro Marcelo Queiroga terá um grande desafio, pegou um processo em andamento, em alta, né? Não sabe exatamente qual é a extensão de como os estados estão demandando o governo federal. Logo no início, os estados e municípios, munidos ali da sua arrogância natural de quem dirige ali grandes centros, vieram ao Supremo Tribunal Federal e impediram o presidente Jair Bolsonaro a fazer um grande projeto nacional de combate ao novo coronavírus. E saíram fechando. E agora nós já estamos a um ano de fechamento geral e veja em que proporções esta pandemia acabou tomando aqui no Brasil e no mundo inteiro. Isso não é uma pandemia do Brasil, é uma pandemia, como muita gente quer transparecer no Congresso Nacional. Isso é uma pandemia nacional. Essa primeira fala do novo ministro indica, primeiro, que ele está com o pé no chão. O presidente Jair Bolsonaro é quem manda no governo, isso é lógico, né? É ele que define as normas, ele que define as linhas. E essas linhas serão confirmadas. Nada de lockdown, isso não funciona. Isso já está comprovado. É preciso cuidados pessoais. Logo no início, no caso de uma emergência da emergência, é possível fazer um confinamento. Lockdown, confinamento não passa de um confinamento. E pronto, acabou. Não dá para ficar muito tempo. Acho uma semana demais. Quanto mais um mês, 15 dias. E como pregam alguns aí, teríamos que ficar aí há um ano presos em casa. Morreríamos todos de fome e da própria coronavírus. Porque o vírus vai para dentro de casa e isso já está comprovado. Eu já mostrei aqui várias pessoas e autoridades até que pregavam, fica em casa e aparece doente. E aí, como é que explica uma coisa dessa? Né? Então, a gente viu pessoas que tomaram todos os cuidados, que estavam em casa e que acabaram contaminados. Então, é preciso mudar a noção do que acontece com esse vírus. E o novo ministro chegou exatamente fazendo esse discurso. O que eu posso antecipar é que haverá mudança, sim. Uma centralização. Já existe um gabinete de crise no Palácio do Planalto, deve ser centralizado no Ministério da Saúde. E a participação dos governadores é muito importante. Neste momento, há uma grande interrogação por parte dos governadores de como será o novo ministro. Ele será transparente, vai chamar para o Ministério da Saúde participações estaduais para tornar de uma forma mais transparente a ajuda federal aos estados e vai definir também regras nacionais, regras básicas. Fornecer medicamentos, isso é preciso, colocar à disposição. E quando o médico, que é a autoridade, eu reconheço como médico, a autoridade, quando o médico passar lá a receita cloroquina, ivermectina, que tenha à disposição nos municípios, isso é preciso, mas não se pode roubar, tomar essa opção do médico. Esta é uma opção do médico. O ato médico, que é uma lei, permite isso. E o Conselho Federal de Medicina já se posicionou, alguns conselhos regionais, isso não há dúvida. E o novo ministro permite exatamente essa continuidade do conceito, de que é assim mesmo que deve acontecer. Por outro lado, o governo federal vai continuar, já existe
Já está assim. O governo já fornece equipamentos de proteção às EPIs, paga UTIs particulares em alguns estados, só que agora a dimensão tomou uma forma tão grande que o presidente Jair Bolsonaro já antecipou que o governo deve mesmo, através de uma centralização, fazer um movimento muito mais intenso. Agora, isso é o primeiro momento do novo ministro. Politicamente, eu vejo líderes de partidos políticos ávidos por participação no ministério. E por isso estão de olho exatamente nas nomeações. É na caneta do ministro. Quem ele vai trocar no ministério, os indicados do ministro Eduardo Pazuello, quem ele vai trocar e como ele vai compor a sua equipe. Os líderes estão loucos para colocar ali, são muitos cargos importantes e as representações do Ministério nos estados. Lembrando que o Ministério da Saúde é um dos maiores orçamentos daqui da Esplanada e que tem uma capilaridade muito grande, passa em estados, municípios, com representações, daí esse fetiche político de dominar o Ministério. E mais, o Ministério da Saúde não é só Covid. O Ministério da Saúde tem um atendimento geral que está suprimido, está reprimido e pode significar uma onda paralela, que é o número de mortes de doenças tratáveis através da medicina preventiva e que as pessoas não estão fazendo. Não, ninguém está fazendo prevenção mais, porque os hospitais estão cheios. Os hospitais estão andando exclusivamente através da Covid. As cirurgias eletivas, né, onde se pode programar, estão canceladas. E olha, Augusto, esta ideia maluca de fechamento não é só de São Paulo, não. Ela é aqui no Distrito Federal também uma política de governo, uma política de governo estadual aqui. E a gente vê claramente que não está funcionando porque as pessoas estão na rua, tranquilamente, não aglomerando, não indo a restaurantes porque estão fechados, mas tudo funciona. Só os restaurantes que estão fechados e os shoppings fechados também. Enfim, esta é a situação. É preciso que alguém entenda o funcionamento, o andamento do vírus e, de uma vez por todas, reúna informações. Nós estamos vivendo num momento de informações e são importantes. O Brasil tem essa vantagem de coletar informações de outros países e aí aplicar o que se deve ser aplicado para reduzir e não para sufocar a economia. Eu tenho recebido vídeo aí de pessoas querendo trabalhar, as pessoas que trancam não sabem a realidade do país, não sabem o que está acontecendo. Então, é assim. E o novo ministro, ele terá, por exemplo, uma grande vantagem que já está encaminhada aí a compra de vacinas do mundo inteiro. Essa compra vai aumentar. E eu quero evidenciar aqui a participação do ministro do ministro Pazuello. O ministro Eduardo Pazuello disse que vai continuar prestando ali ajuda ao novo ministro, encaminhando, né? Está fazendo essa transição de uma maneira perfeita. E lembrando do ministro Mourão, só que ele disse que o óbvio é o presidente Jair Bolsonaro que é o responsável pelo que acontece e o que deixa de acontecer no país. E só repetindo aqui, o ministro Marcelo Queiroga está certo. Quem determina as normas é o presidente mesmo. Isso seria ingenuidade dizer que a troca de ministros trocou o presidente.